Olá, meus irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade nessa passagem bem rápida sobre a vida dos quatro evangelistas, né? Que é Lucas, Mateus, João e Marcos. E hoje nós vamos falar sobre São Marcos, evangelista. Então, o jovem Marcos, né? O menino Marcos, que a gente vai colocar algumas particularidades e como vem enriquecer quando nós pegarmos a palavra de Deus, que a gente se reportar lá o Evangelho de São Marcos, a gente já vai ter pelo menos uma breve noção de quem foi São Marcos. Então, o Evangelho de São Marcos faz parte do Novo Testamento. Faz parte, como eu já falei anteriormente, faz parte dos evangelhos sinóticos, né? E segundo os livros dos sinóticos, eles são em comum. Sinóticos por quê? Porque Lucas, Mateus e Marcos, eles têm em comum. Então um vai complementando o outro. E fazem parte também dos quatro evangelhos canônicos, que são o quê? Aqueles evangelhos, os quatro legítimos, que na época foram definidos para mostrar a revelação de Deus. Então, São Marcos, quem foi o jovem Marcos? Né? Então, o Evangelho de São Marcos é, curiosamente, o mais antigo e o mais curto de todos os evangelhos. E ao longo de 16 capítulos que o livro tem, dos 16 capítulos, poderemos identificar que foi escrito provavelmente antes da destruição do Templo de Jerusalém, por volta de 70 anos depois de Cristo. Então a gente vai vendo que Marcos, ele teve uma experiência, como a gente vai ver mais adiante, com os discípulos, né? Ele foi discípulo de Pedro, ele era sobrinho de Barnabé. Então, Marcos, né, ele é primo de Barnabé. Tem lá em Atos 12:2. Marcos é primo de Barnabé. Foi discípulo de Pedro e companheiro de Paulo em sua primeira viagem. A primeira viagem de Paulo, Marcos, né, já é um adolescente, ele viaja e Paulo ficava muitas vezes, Paulo que era muito colérico, ficava, mas Barnabé, quem mandou você trazer o seu sobrinho? Então muitas vezes Marcos, cansado, parava e foi causa de muitos desentendimentos entre Barnabé e Paulo por conta de Marcos, que atrasava São Paulo com aquela sede de evangelizar, de proclamar o evangelho. O jovem Marcos era muitas vezes aquela, fazer com que eles atrasassem por conta do cansaço do jovem Marcos que queria parar e descansar. Então, seu evangelho, o evangelho de Marcos, representa um apanhado dos ensinamentos de Pedro em Roma. Então, o Marcos, quando ele escreve, ele coloca lá a experiência, um apanhado de Pedro em Roma, pouco antes do ano de 64. A minúcia de alguns detalhes do Evangelho de São Marcos nos garante que há neles um testemunho direto na vida e na atividade de Jesus. Então, é a garantia que existe um jovem que participou diretamente lá com os discípulos, com os primeiros cristãos, vivenciando isso. Então, a minúcia de alguns detalhes nos garante que há no Evangelho de São Marcos um testemunho direto na vida e na atividade de Jesus. Então, é uma garantia para nós, porque é alguém que escreveu e participou, né? Vivenciou, né, na pele toda essa experiência da evangelização, todas as dificuldades dos primeiros cristãos na igreja primitiva. Então, Marcos, ele retrata Jesus como um homem de ação heróica, um exorcista e também um homem de milagres. Então a gente vai ver que no Evangelho tem muitos milagres nos escritos de São Marcos. Marcos, ele era judeu da cidade de Jerusalém, era ainda menino quando os fatos da morte e ressurreição de Cristo anunciaram. Então ele era ainda um menino quando ele se deparou com a morte e com a ressurreição de Cristo. Seu pai, o pai de Marcos, ele não era conhecido, né? Sua mãe, ao contrário, é citado no livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 12, versículo 12, a mãe de Marcos é citada. Por causa da importância do seu filho, né, a mãe de Marcos, ela ficou conhecida como Maria, mãe de João Marcos. Então o nome de Marcos era João Marcos. E também conhecida como Maria de Jerusalém, a mãe de Marcos. A tradição nos diz que São Marcos foi batizado por São Pedro, a santa tradição, de quem ele se tornou discípulo depois, né? Marcos era de origem hebraica, da tribo de Levi. Então,
Marcos era de origem hebraica, da tribo de Levi. Como era de costume entre os hebreus, São Marcos recebeu dois nomes. Então, Marcos ele teve dois nomes. O nome com a linha hebreia, né, hebreu, lá que é João, né, o nome dele com a linha hebreu, e o outro romano, Marcos. Então ele teve, por isso, Marcos, João Marcos. Então o João, por conta de ser hebreu, e o romano, por ser Marcos. Marcos não foi discípulo de Jesus, ele não foi discípulo de Jesus, São Marcos não foi discípulo de Jesus, mas o conheceu conforme a santa tradição. Ele conheceu, não foi discípulo, mas ao longe, né? De estar servindo, de estar lá junto com a sua família, como a gente vai ver com os detalhes da riqueza da vida de São Marcos. Então, o Evangelho de São Marcos tem uma visão muito especial. Qual é essa visão especial? É de quem acompanhou a paixão de Jesus quando era apenas um menino. Então ele foi vendo as particularidades. E aquilo ali na mente dessa criança, desse jovem, desse adolescente, firmou muito para ele colocar em prática, para ele escrever aquilo que ele vivenciou, aquilo que ele presenciou, é sua experiência também com esse homem, com esse Cristo, com esse Messias que a gente vai ver nesse rápido relato da vida de São Marcos. Então, a essência do seu evangelho, a essência do evangelho de Marcos, está em demonstrar a glória de Deus, que nos foi revelada em Jesus e em sua missão. Então, a essência do evangelho de São Marcos está em demonstrar a glória de Deus, que nos foi revelada em Jesus e também em sua missão. Então a gente vai ver que São Marcos ele tem algumas particularidades, né? Marcos escreveu atendendo ao pedido dos fiéis em Roma. Então, por que Marcos começou a escrever? Porque Marcos escreva, você experimentou, você desde menino, a gente vai ver que a família dele envolvida teve particularidades. Então aquela criança que nasceu, né, viu o cristianismo crescer, os fiéis em Roma pediram, escreva, relate. Então, para você ver como a ação do Espírito, né, se utilizando das pessoas fazendo esse pedido a ele. Então, e Pedro, além de aprovar o manuscrito, né, Marcos escreveu atendendo o pedido dos fiéis de Roma, e Pedro, além de aprovar o manuscrito, essa escrita, ordenou que a sua leitura fosse feita em todas as igrejas. Então, além de Pedro aprovar o manuscrito, a escrito do que Marcos relata em seus evangelhos, Pedro ordenou que a sua leitura fosse feita em todas as igrejas, Pois Marcos tinha todo o conteúdo sobre a vida de Jesus recebido diretamente do próprio Pedro e também de outros discípulos, daquelas pessoas que eles conheceram, como ele teve esse conhecimento com o tio Barnabé, com São Paulo. Então eles foi uma riqueza, né, o evangelho, por conta das particularidades. Marcos ele tinha a fé cristã, sua fé cristã estava no seu DNA, né? Ele estava encarnado nele, essa fé cristã. Além de ser sobrinho de Barnabé, grande companheiro de São Paulo, conheceu todos os apóstolos. Então a gente vê que Marcos ele conheceu todos os apóstolos e todos os grandes evangelizadores da igreja primitiva. Veja que graça, ele conheceu todos os apóstolos e conheceu os grandes evangelizadores da igreja primitiva. Cedeu sua enorme casa, veja, então Marcos ele cedeu sua enorme casa, porque era uma família de posses, então ele cedeu sua enorme casa à igreja romana. Então veja bem que a igreja primitiva, a igreja nascente, a igreja apostólica romana, ele teve a participação de Marcos, ele cedeu o seu imóvel para que ele lá se reunisse, né? Por isso sua casa, a casa de Marcos, foi onde foi celebrada a ceia pascal, onde foi instituída a Santa Eucaristia. Imagina, foi a casa de Marcos, Marcos cedeu. Foi também sua casa que acolheu cerca de 120 pessoas aproximadamente, contando, né, com a Virgem Maria e os discípulos, onde receberam a efusão do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então veja bem o que esse menino, esse jovem, né, a riqueza que ele foi, o instrumento que ele foi para aceder à casa, né, onde foi acolhido, acolher os discípulos e todo aquele povo que seguia a Cristo, seguia o cristianismo. Então, e foi lá nessa casa que nós chamamos hoje de cenáculo, onde aconteceu a efusão do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Por isso sua casa passou a ser conhecida como cenáculo, que significa local de reunião.
Então sua casa ficou conhecida como cenáculo, que significa local da reunião. Sua família, né, a família de São Marcos, era uma família muito bem sucedida financeiramente, né, economicamente. Ainda criança, Marcos viu seu lar se transformado no ponto de encontro. Imagina ele criancinha e vendo a sua casa ser aquela agonia, pessoas se escondiam lá, Jesus frequentando a sua casa. Então, ele viu sua casa, seu lar, se transformado no ponto de encontro dos cristãos de Jerusalém. Então, quando você pegar o Evangelho de São Marcos, você vai ver que aquele menino, jovem Marcos, ele teve essa experiência, né, de ver sua casa transformada no ponto de encontro dos primeiros cristãos. Então, lá passou a sua casa a ser um local de reunião dos apóstolos e de todos os cristãos da igreja. Então virou um ponto de encontro. Então a casa de Marcos ela virou essa referência de encontro, onde as pessoas, os primeiros cristãos por conta da perseguição, eles começaram o quê? A ter a casa de Marcos como uma referência, como um local de encontro. Então, muitos estudiosos, né, considera a obra de Marcos, né, como nós já falamos, a mais antiga dos evangelhos canônicos, né, que são os evangelhos. Então, é a obra de Marcos assim. Por quê? Porque teve uma experiência, ele testemunha aquilo que ele presenciou, aquilo que ele viveu. Então, Marcos ele escreve com muita referência, com muita segurança. Por quê? Porque ele vivenciou. Ele viveu cada situação, cada escrito dele, cada palavra foi algo que ele testemunhou, algo que ele teve esse contato direto. Sua obra, né, a obra do Evangelho de Marcos, tem 31 versículos relativos a milagres de Jesus, 31 versículos, não relatados nos outros evangelhos. Então a gente vê que nos outros evangelhos não tem esses 31 versículos são relativos a milagres de Jesus. Por quê? Porque ele teve essa participação, ele conheceu. Como já falamos, Marcos foi um dos primeiros discípulos de Pedro, que ele restituiu a fé após ele ter deixado Jesus. A gente vê que Marcos foi um dos primeiros discípulos de Pedro, que lhe restituiu a fé após ele ter deixado Jesus. Então, aquela experiência da negação de Pedro, como a gente vê nos livros apócrifos, então, quando Pedro deixa Jesus, a fé foi lhe restituída através de Marcos. O consolo de Marcos. Aquele jovem, aquele menino, foi um consolo para Pedro. E por isso que esse carinho que Pedro tinha, né, por Marcos é fantástico. Como a gente vai abrir aqui em 1 Pedro, lá no capítulo 5, versículo 13. Veja o que aqui diz. Veja o que é que Pedro diz sobre Marcos. Vamos abrir aqui 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13. Então a gente vê, sempre eu gosto de dizer que a minha história está aqui, a sua história está aqui. Nós damos continuidade, nós somos uma resposta para o mundo. E somente como os jovens, né, você olhando para Marcos, a juventude tem que ser uma resposta para o mundo. Uma resposta entusiasmada da palavra de Deus, da palavra que se encarna em cada um de nós, como se encarnou na vida de São Marcos. Então, diz o seguinte, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13. A comunidade que vive na Babilônia, escolhida como vocês, manda saudações. Marcos, meu filho, também manda saudações. Marcos, meu filho, também manda saudações. Você veja como Pedro chama de meu filho, com todo o afeto, com todo o carinho. Por quê? Porque essa experiência que ele teve de Marcos, né? Aquele menino que estava sendo preparado pela ação do Espírito por Deus para ser esse testemunho vivo, né? Cara, a sua palavra chegasse até hoje, chegasse até nós. Então, Pedro chama de meu filho com todo carinho. Então, no ano de 42, quando Pedro teve que se ausentar de Roma, no ano de 42, Pedro teve que se ausentar de Roma, entregou a vigilância da jovem igreja, daquela igreja que estava começando, aquela igreja nascente, ao discípulo Marcos, ao jovem Marcos. Então Pedro se ausenta de Roma, lá no ano de 42, e entrega, para você ver a confiança que Pedro tinha em Marcos, né? Além da sua experiência que ele teve com esse jovem, ele sabia de tudo aquilo que ele era capaz. Marcos deixa claro que o seu evangelho tem a finalidade precisa de respondermos à pergunta: quem é Jesus? Vou repetir. Marcos deixa claro que o seu evangelho, naquilo que ele escreve no seu evangelho, tem a finalidade precisa
de respondermos à pergunta. 2 pontos. Quem é Jesus? Marcos não responde com doutrinas teóricas. A sua resposta, os seus escritos, não é uma resposta, ele não responde com doutrinas teóricas, com teorias, ou discursos, ou apenas com os discursos de Jesus. Aí vejam que coisa linda. Veja que coisa linda. Marcos, o jovem Marcos, relata a prática ou atividade de Jesus, fazendo compreender que Jesus é o Messias. Então, nos seus relatos, nos seus escritos, ele nos faz compreender que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. É por isso que ele diz que o seu evangelho tem a finalidade de respondermos à pergunta: quem é Jesus? Então ele vai muito mais além. Muito mais de você ter um conhecimento dos milagres de Jesus, muito mais de você ter um conhecimento apenas pelo conhecimento. Ele diz, fazendo compreender que Jesus é o Messias. Jesus é aquele esperado por aquele povo. Um povo que esperava a salvação, um povo que esperava a libertação. Então, o jovem Marcos relata a prática ou atividade de Jesus, fazendo nos compreender, ter essa compreensão de que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Marcos deixa claro em sua obra que ela não é completa. Então ele sabia que a sua obra não era completa. Era como o evangelho mais curto. Então ele tem essa consciência que a sua obra não é completa. E que o leitor, aqueles que lerem, né, a sua obra, o seu evangelho, através da sua própria vida, torne-se discípulo de Jesus. Então o objetivo de Marcos era que o leitor, ao ler a sua obra, através da sua própria vida, torne-se um discípulo de Jesus. Então esse era o objetivo de Marcos. Que eu e você se torne um discípulo de Jesus. Ele queria que nós tivéssemos essa experiência com o Messias. Marcos queria que nós tivéssemos essa experiência com o Salvador. Ele nos faz compreender que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, o enviado do Pai, que veio nos revelar a face do Pai, que veio nos revelar a misericórdia do Pai, o Pai que não desiste de nós. Então Marcos tem muito bem encarnado, isso é repetido mais uma vez. Através da sua própria vida, eu me torne um discípulo de Jesus. Que eu possa me tornar, veja, quantos anos já se passaram. E hoje o Evangelho é muito claro para a época de hoje. Então, hoje, nesse mundo atual, nesse mundo cheio de tribulações, onde o mundo não conhece mais a Deus, onde o mundo não conhece mais a palavra de Deus, onde o mundo descarta a palavra do Senhor, nós somos chamados, com a nossa própria vida, nos tornar discípulos de Jesus. É isso que o Evangelho de São Marcos ele coloca, né? Por isso que ele diz que ele tem a finalidade e precisa que nós possamos responder a pergunta: quem é Jesus? Então eu vou responder, a minha vida vai ser uma resposta para você de quem é Jesus. A sua vida, meu irmão, minha irmã, vai responder para mim, como diz São Marcos, vai responder quem é Jesus. Então eu vou descobrir Jesus com a sua vida. Então essa é a finalidade do discípulo de Jesus, que a sua vida seja uma resposta para o mundo, seja uma resposta para a sociedade, seja essa resposta para o meio que você está vivendo hoje, né? O local que você está vivendo hoje. Então, depois de ter passado, né, alguns anos em Roma, Marcos foi enviado por Pedro, né? Então veja bem, Marcos foi enviado por Pedro para evangelizar Aquileia, cidade de considerável tamanho, onde formou uma grande comunidade cristã. Você veja a confiança que Pedro tinha nesse jovem. Ele foi enviado para evangelizar Aquileia e onde lá ele formou uma grande comunidade cristã. Imagina naquela época a dificuldade. E vai esse jovem sendo enviado por Pedro, né, o chefe da igreja, delegado por Jesus, para evangelizar. E lá Marcos forma uma grande comunidade cristã. Em seguida, Marcos foi enviado para o Egito. Esteve na Líbia e depois chegou a Alexandria, onde fixou residência por 19 anos. Então lá ele fixou residência por 19 anos. Então a gente vai vendo que o Evangelho de São Marcos, ele fala muito em curas. Então, a gente vai vendo assim alguns pontos, né? Ele cita quando Jesus aqui, os sãos não precisam de médico, né? Como se, por isso que ele é o Evangelho em comum, né? É o comum entre Lucas, comum entre Mateus e Marcos. Você vai vendo, os médicos,
os sãos não precisam de médicos, mas os enfermos. Não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Então a gente vai vendo que no Evangelho de Marcos existem muitas curas. A gente vê os milagres de Jesus, a tempestade acalmada, o possesso e os poucos, a filha de Jário e a mulher doente. Nós vamos vendo que como a questão da Cananeia, a gente vai vendo que no Evangelho de São Marcos existem citações, né, que não tem em outros evangelhos. Por quê? Porque ele experimentou, ele teve uma experiência própria. Então a gente vai vendo, por exemplo, a Cananeia. São muito ricos, a gente não tem nem tempo para citar todos, mas assim, quando ele diz a Cananeia, entrou e caiu a seus pés. Em seguida, deixando aquele lugar, foi para a terra de Tiro e Sidônia. E tendo entrado numa casa, não quis que ninguém o soubesse. Jesus, né? Marcos citando. Jesus não quis que ninguém o soubesse, mas não pôde ficar oculto. Pois uma mulher cuja filha possuía um espírito imundo, então a gente vê que nos relatos de Marcos tem muito exorcismo, Deus, como Jesus expulsa muitos demônios. Então, tinha uma mulher cuja filha possuía um demônio imundo, logo que soube que ele estava ali, entrou e caiu em seus pés. Essa mulher era pagã. Então a gente vê que Jesus, ele vem justamente para os pagãos, para os não cristãos, para os afastados. Então é essa dimensão de que tem São Marcos, né? Esse coração compadecido de Cristo pelo homem. Então Marcos ele coloca que tudo é possível aquele que crê. Que independente do credo, né? Ou seja, independente do credo, como Marcos ele coloca que Jesus tinha um coração compadecido pelo homem, pela criatura, pelas aquelas pessoas que viviam uma vida totalmente fora da realidade da vontade de Deus, da vontade do Pai, do povo hebreu, do povo judeu. Então ela diz, continuando aqui na Cananeia. Aí Jesus diz, ora, ela suplicava-lhe que ele expelisse de sua filha o demônio. Disse-lhe Jesus, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não fica bem tomar o pão dos filhos. Ele citando que aquela mulher, ela era a parte, mas veja que a mulher insistia. Muitas vezes a gente precisa insistir, pedir, Senhor, misericórdia. E Jesus diz, mas ela respondeu, é verdade, veja que sabedoria dessa mulher, da Cananeia. É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. E Jesus respondeu, por causa desta palavra, vai-te, que saiu o demônio da tua filha. Voltou ela para casa e achou a menina deitada na cama, o demônio havia saído. Então a gente vai ver que são muitos relatos que Marcos experimentou de expulsão de demônios, né? Porque o próprio Cristo ele se compadecia com todo aquele que estava possuído pelo mal, por todo aquele que estava possuído por outros valores não cristãos, outros valores que eu contra o Pai. Então, Marcos ele tem na essência da sua palavra, dos seus escritos, que tudo é possível aquele que crê. Como é importante aquele que crê, aquele que acredita, aquele que não desiste. Mesmo a experiência da Cananeia, mesmo quando Jesus disse, não, que se fartem primeiro os filhos, porque não fica bem tomar o pão dos filhos. E ela disse, não, mas eu quero pelo menos as migalhas. Então essa sede dessa mulher, que não conhecia Deus, não conhecia a palavra de Deus, não conhecia a palavra, mas ela tinha sede de um homem, daquele homem que vinha para salvar, daquele homem que tinha um coração compadecido. Então Marcos ele salienta muito esse coração compadecido de Cristo, porque ele presenciou isso. Como também nós vemos também no jovem epilético, né? A gente vê como quando ele diz ao pai de Jário, se podes alguma coisa, né? Vê, Marcos presenciou, tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. Então, Marcos ele faz questão de salientar essa dimensão da confiança, essa dimensão daquele que faz experiência. Por isso, como tem lá, como eu li para vocês aqui, que o objetivo de Marcos, a finalidade do seu evangelho, é que nós possamos responder a pergunta, quem é Jesus? Aí Marcos, como se Marcos estivesse aqui e perguntasse para você, quem é Jesus para você hoje? Quem é Jesus? É uma teoria? É apenas uma leitura de uma palavra? Mas Marcos, ele continua. Marcos não responde com doutrinas teóricas ou discursos de Jesus. Que você pode, meu irmão, conhecer os discursos de Jesus, como diz São Marcos. Conhecer os discursos de Jesus, você conhecer todo o evangelho dele. Mas ele diz que nós não podemos responder ao outro
é você se deparar com um irmão que às vezes está no pecado, está afastado, longe da comunidade, longe da igreja, aí você chegar, eu, Valdo, chegar e dizer: ei aí, meu irmão, você já leu a palavra? Leia, leia, se converta. Mas não é isso que Marcos diz. Marcos diz que nós não podemos responder com doutrinas teóricas ou discursos de Jesus, esfregar o discurso no rosto, na cara do outro. Mas nós precisamos, o jovem Marcos relata que nós precisamos fazer compreender que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, o Messias, o Salvador, aquele que você espera. Então que nós sejamos essa resposta, não apenas de mostrar a palavra, como disse São Marcos, para o outro, mostrar, olha aqui, siga. Não, mas é você que tem que ser uma resposta, através das suas atitudes, através da sua vida. Nós precisamos ser essa resposta para que o outro conheça o Messias, o Filho de Deus. Então, Marcos é justamente esse jovem que, através da sua palavra, ele vai nos revelando Cristo. Então, continuando e já encerrando, porque o tempo é curto, não dá para você falar tantas coisas belíssimas de São Marcos. Então, depois, então, nós ficamos lá, né? Marcos esteve na Líbia e depois chegou a Alexandria, onde fixou residência por 19 anos. Depois de várias perseguições que São Marcos enfrentou, e 2 anos ele teve que se tornar ausente lá da Alexandria. Ao retornar, ele passa ausente, escondido, durante 2 anos. Ao retornar, ele foi perseguido pelos pagãos que estavam furiosos pelo conhecimento do cristianismo. Você veja, meu irmão, quando nós revelamos o Cristo com a nossa própria vida. Então, como Marcos era um grande evangelizador. Então, quando esse jovem ele revelava, quando ele foi perseguido, então isso despertava uma fúria nos pagãos, porque não queria, porque enquanto mais perseguição do cristiano, quanto mais sangue derramado, mais aumentava a sociedade daquela época, a igreja primitiva mais crescia. Então, os pagãos furiosos com o crescimento do cristianismo. Então, por conta disso, Marcos foi preso e colocaram, segundo a tradição, uma corda em seu pescoço e o arrastaram pelas ruas da cidade até sua morte. Então, ele foi arrastado pelas ruas da cidade até a sua morte. Então, Marcos morreu no dia 25 de abril do ano de 68, foi martirizado numa festa da Páscoa, quando celebrava o Partir do Pão. Então, Marcos estava celebrando o Partir do Pão, que era o Partir do Pão, era o nome que os primeiros cristãos chamavam a celebração da missa. Então, o celebrar da missa é o Partir do Pão. Então, vamos partir o pão, era o celebrar da missa naquela época. Então, ele estava justamente celebrando o Partir do Pão quando ele foi preso, quando ele foi martirizado. Então, em 1828, seus restos mortais foram transportados para Veneza, onde foi guardado as suas relíquias e lá construído um mausoléu, né, um edifício. Então, hoje, nesse local onde foi colocado as suas relíquias, está erguida a Basílica de São Marcos, na Praça de São Marcos, em Veneza, justamente em sua homenagem. Então, a gente vê a beleza desse jovem. Esse jovem que nos faz questionar quem é Jesus, que eu possa ser uma resposta para o mundo, que o seu evangelho não é apenas como ele diz, doutrinas teóricas ou discurso apenas de Jesus, mas que a gente possa mostrar ao mundo, mostrar ao outro, mostrar a nossa sociedade, mostrar a sua comunidade, mostrar a sua paróquia, que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, o Salvador. Então, hoje está erguida lá em Veneza, na Praça de São Marcos, na Basílica de São Marcos, em homenagem a ele, está lá as relíquias de São Marcos. Então é isso, meus irmãos, que nós possamos ter essa compreensão desse jovem Marcos, que o seu objetivo era que a sua vida levasse esse Cristo, esse Messias, esse Salvador a todos aqueles que estavam junto dele. E por isso gerou uma grande revolta e uma perseguição contra a sua própria vida. Então a sua festa litúrgica é celebrada no dia 25 de abril. Então que a gente possa olhar para São Marcos, que ao lermos a palavra de Deus, quando a gente abrir lá no Evangelho de São Marcos, a gente possa ter a compreensão desse jovem que naquela época estava dando a sua vida por mim e por você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus os abençoe.